Meus irmãos, a tirania dos nossos deuses do Olimpo começou a incomodar também as figuraças internacionais poderosas como Elon Musk, né? E é só o que tem chegado de dica pra mim é isso. Olha, Davi, fala aí sobre o desafio, né, do antigo Twitter, o X, né, que tá fazendo aí aos deuses do Olimpo, especialmente aquele que se sente o próprio Zeus. Só para você ter noção, tô com duas matérias da UOL. Uma diz o seguinte, né? Elon Musk diz que o deus do Olimpo deve renunciar ou sofrer um impeachment por trair a Constituição. O cara disse em todas as palavras, meus irmãos. Agora veja bem, Elon Musk, ele é um cara mais educado, ele é um cara mais tranquilo, certo? É o que eu disse para vocês, nem tudo, meu irmão, a gente também deve perder as esperanças não. Eu sei que eu também sou um bosta, tem hora que eu fico revoltado, mas a gente tem que ter fé em Deus primeiramente, né? E lembrar que o sistema ele não está todo unificado, ele tem brigas internas, eles mesmos, por liderança, né? Dizem inclusive que esse foi o motivo das tretas, esses os poderosos entram em conflito de vez em quando. E entendendo isso, você que está desperto, você deve imaginar que se Elon Musk, que é um cara mais neutro, né? Um cara mais educado, um cara mais civilizado, chega a falar uma coisa dessa abertamente ao mundo, o mundo todo estava prestando atenção nisso, né? E a influência que esse cara tem. O que é que Donald Trump pensa, então, sobre esses deuses do Olimpo brasileiro? Se ele chega ao poder nos Estados Unidos, você acha mesmo que as coisas vão continuar? Vai ter mudança. Não tenha dúvida disso, vai ter mudança. Então, meus irmãos, é por isso que a gente tem que ficar em cima, né? Uma coisa eu sei que a gente tem de vantagem aqui, né? Antes de a gente ver a matéria, também tem outra aqui, ó, para você ter uma noção, ó. Saiba quais contas Musk pode reativar descumprindo as decisões desse cara, né? O deus do Olimpo. Quer dizer, tá perdendo mesmo a moral, os caras estão indo pra cima e não é gente pequena mais, né? O peso disso aqui é muito grande. É claro que a mídia brasileira imunda, né? Nunca vai falar como realmente é. Então, só essas duas notícias você sabe que a batata desse cara tá assando, né? Foram muitas arbitrariedades. Eu quero primeiro passar a matéria que eu vou explicar para vocês direitinho, com palavras lá de nós, para que todos possam entender o verdadeiro motivo disso estar acontecendo e por que esse deus do Olimpo ficou com tanto poder. A gente vai entender isso agora. Quero agradecer muito ao nosso querido irmão Everton Guimarães, que é o que mais me manda dicas sobre esse assunto. Então um abraço forte para o Everton, sempre desperto, e ele entende bem a situação que está acontecendo. Por isso é que chega essas dicas para a gente aqui. Então vamos lá. O dono do X, nessa matéria de 7/4/2024, ou seja, nesse mesmo dia eu estou fazendo o vídeo, afirmou no domingo, dia 7, que o deus do Olimpo, né, o deus supremo do Olimpo, Zeus de Moraes, deve renunciar ou sofrer um impeachment. O bilionário também disse que ele traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e a população do Brasil. Outra coisa que você tem que entender. O Elon Musk, né, ele tem acesso a informações que eu e você não tem. Eu falei uma vez, né, me meti a besta a falar uma vez, sobre que os nossos dados é mais importante do que nós mesmos, né? E eu citei alguns nomes, né? Dei nome aos bois. Então eu tomei um strike, eu não vou fazer isso. Mas eu só quero que você entenda uma coisa. Nada que você fala, né, perto de algo digital se perde, certo? Nada. Existia teorias das conspirações, né? Dizer assim, que falavam algumas bobagens, né? Coisas inúteis, informações inúteis, que dizia que seu aparelho, estando ligado, a câmera dele está sempre te ouvindo, né? E essas informações não se perdiam. Claro que isso é uma bobagem. Bobagem, meus irmãos. É uma bobagem, tá certo? Eu falei isso aqui por bobagem também. Então, continuando. O empresário ainda afirmou que publicará em breve na rede social tudo o que é exigido por ele, né? Pelo Deus do Olimpo. Dizendo que essas solicitações violam a lei brasileira. E todo mundo sabe disso, meu irmão. Todo mundo sabe disso. Agora, eu tenho certeza que Elon Musk tem informações que eu e você não tem. Ele sabe de coisas, acesso a dados que a gente nem sonha que existe, né? Esse é o segundo dia de críticas de Musk ao Deus do Olimpo, o que tem sido amplificada pelas redes bolsonaristas. Pronto, então você que critica, você já foi classificado como bolsonarismo, né? É bolsonarista. Não, simplesmente o cidadão de bem não está aguentando esse sufocamento que estão fazendo com o povo. Você não pode falar mais nada, é vídeo caindo. Inclusive, meus irmãos, não é só sobre política, não. Vídeo sobre saúde, qualquer coisa que você fala, eu já percebi aqui, quando você fala de alguma medicação, tratamento, ou critica algo que está aí, ou o seu vídeo cai, ou ele tem um acesso pífio. Isso está sendo feito propositalmente, está sendo feito de forma artificial. E se tivessem pessoas sérias aqui no Brasil que não ficar só brincando de dar lacrada, né, porque está acontecendo isso, infelizmente. Você não está vendo a postura, né,
de muitos parlamentares que deveriam assumir, já que foram, né, colocados ali justamente por esta causa. Mas os caras, não, vamos dar aquela lacrada massa, né, como eu repito aqui sempre, porque me machucou muito, né, e eu não tenho sangue de barata, essa votação aí dos 35% que os caras aprovaram de etanol no combustível, literalmente acabando com quem tem um carrinho mais antigo. É triste isso aí, né? Então o povo tem que ficar em cima, o povo tem que cobrar mesmo, meus irmãos. Então vamos lá. No sábado, dia 6, o empresário Elon Musk afirmou que irá remover as restrições aplicadas pelo Deus do Olimpo. Por que você exige tanta censura no Brasil? Questionou o bilionário em um post do próprio Deus do Olimpo. Ele foi lá no post dele, né? O Elon Musk foi lá e disse: olha, por que você está fazendo tantas restrições no Brasil? Né? Por que tanta censura? O Deus do Olimpo não respondeu às provocações. O Supremo Olimpo do país se recusou a comentar. Pois é, meu irmão, tá pesando. Porque o Elon Musk, você sabe, o que é poder no mundo? É eu aumentar meu Ki? É aumentar o meu cosmo? Não. O que a gente aprendeu nos desenhos animados, infelizmente, não se aplica na prática. Dinheiro é poder nesse mundo. Infelizmente, se você tem dinheiro, você é influente. Então você tem o cara mais influente do mundo atualmente chegando pra você e te enquadrando. Como é que fica a situação? Entende, meus irmãos? Eu já disse pra vocês, o Brasil ele é muito importante para o mundo. Eles não reconhecem, né, abertamente, publicamente, em suas reuniões, mas nas entrelinhas todo mundo sabe, o Brasil é a fazenda do mundo. É um país extremamente rico. O Brasil e muitos dos seus vizinhos aqui. Esse problema todo também na Argentina. A Argentina já foi primeiro lugar no mundo. Você vê como o Uruguai está crescendo, o Paraguai está crescendo, o Chile. Então são países aqui, meus irmãos, poucos explorados. É o potencial do mundo, são as novas potências. E elas estão sobre um cabrecho, e esse cabrecho a gente pode dizer que é as nossas próprias lideranças, controlados por uma mão invisível, uma mão das sombras. É isso que acontece. Porque os recursos naturais permitiria o nosso continente aqui a ser o número 1 do mundo, já que lá fora eles já esgotaram a maioria de seus recursos. Só que o povo infelizmente não acredita nisso. A própria imprensa, né, dizia na cara do Dr. Enéas, quando ele falava sobre as riquezas, vocês lembram disso? Eu já exibi muito aqui nos vídeos, né? Eles diziam: olha, Dr. Enéas, riqueza no solo não vale nada. E Enéas dizia: como não vale nada? Quer dizer que a gente não é capaz de extrair? A Vale estava extraindo, aí os caras: não, então vamos vender a Vale. Entende, família? É assim que acontece. Eles pegam os serviços essenciais que jamais poderiam ser vendidos e vendem. Então os caras passam a ser dono do que é nosso, do nosso tesouro. Realmente, não adianta você ter no solo se a empresa autorizada a tirar e ficar com isso que tira, né, pagando uma mixaria às cidades que eles destroem, não tem como você enriquecer se é eles os donos, né? Então como é que pode uma coisa dessa? Só isso aí era pra ser crime. Mas vamos lá, não vou entrar muito pra esse lado não, porque vocês já sabem, né? Senão o vídeo vai ficar com 1 hora. O bilionário tem subido o tom. Esse Deus do Olimpo aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. É o cara que é dono do dinheiro, meus irmãos. Você acha que alguns desses serviços essenciais de muitos países como o Brasil, o Elon Musk não tem ações? Ele não recebe essa grana mesmo que ele fique parado em casa? Em uma nota, o X alegou ter sido forçado por decisões judiciais a bloquear determinadas contas populares e que não sabe os motivos pelos quais essas ordens de bloqueio foram emitidas. Não sabemos quais postagens supostamente violaram a lei. Estamos proibidos de informar qual tribunal ou Deus do Olimpo emitiu a ordem, ou em qual contexto. Estamos proibidos de informar quais contas foram afetadas. Somos ameaçados com multas diárias se não cumprirmos a ordem. Não acreditamos que tais ordens estejam de acordo com o Marco Civil da Internet ou com a Constituição Federal do Brasil e contestaremos legalmente as ordens no que for possível, afirmou a rede social. Aí você vê, né? Um Deus do Olimpo pega o seu martelo de Thor, dá uma martelada brutal e faz com que uma empresa internacional de extrema importância, que muitas pessoas, inclusive, usam para os seus negócios, né? Extrema importância, o cara dá uma martelada proibindo uma conta, não diz qual é o crime, você não consegue identificar qual é o crime que aquela conta está cometendo, simplesmente ele não gosta de como o engajamento é gerado com aquelas palavras. Eu não gosto, eu tiro. Então isso é o quê? É todo o aspecto de uma ditadura. E aí é onde eu entro aqui. Por que que isso aqui aconteceu, família? Por que que chegamos a esse ponto? Segura um pouquinho, deixa a gente terminar essa matéria que ela é um pouquinho longa. O povo brasileiro, independentemente de suas crenças políticas, tem direito à liberdade de expressão.
ao devido processo legal e à transparência por parte de suas autoridades, concluiu o ex. E realmente é isso, família. Quando você recebe alguma sentença desses caras aqui, você não tem a quem recorrer, porque já é o Olimpo Supremo, você sabe disso. Eles são os deuses supremos, não tem fora dele outra instância. Então não é o processo legal. O processo legal é você passar pela primeira instância, ser absolvido, principalmente você, cidadão comum. E eles, quando agirem, tem que ser muito claro. Olha, o vídeo do Davi, no minuto 16:40, ele fez uma ameaça à Constituição assim, assim, assim. Então vamos prender o Davi porque ele falou isso no minuto tal, né? Vamos investigá-lo, vamos saber em que contexto estava, passar pela primeira instância, que ele é cidadão comum, e ver se o cara é condenado. Aí eu, né, se for, recorro à segunda instância e depois ao Olimpo. Esse é o processo legal, né? Sempre o direito ao contraditório. Eu vou me explicar porque aqui supostamente eu falei o A ou B, mas esses caras não, é uma questão política. Você vê que a coisa tá tão terrível, né, que teve esse problema do cara do Porsche aí, que ceifou a vida do trabalhador, mas as pessoas estão interessadas em quem ele votou. Não estão nem aí, por exemplo, para mudar a lei. Na minha opinião era o que deveria ter feito. O cara é dono de Porsche, o cara é filho de milionário, o que é que faz? Olha, meu irmão, não adianta prender esse cara porque o pai de família não vai voltar mais à vida. Mas pega esse cara aí, quanto é que o pai ganhava por mês? Quanto é que ele conseguia tirar para sustentar a família dele? Faz a família pagar até o fim da vida agora a família da vítima, porque ele tinha despesa. Eu sei o que é isso, eu perdi o meu pai. E você fica ali, meu irmão, muitas vezes, né, sem emprego. Aquela pessoa que batalhava de dia e noite não existe mais, era o teto da casa. Aí ficam lacrando em cima, não, vamos prender, não vamos prender. Se prender, você já sabe como é. Em um ano sai, menos de um ano, vamos dizer que ele passa um ano na cadeia, certo? Aí solta-se, livre. E os filhos, e a esposa. Então, mano, pega o cara, ó, velho, fazer um acordo aqui. Tu vai dar aqui, sei lá, 5 mil reais até o fim da vida a essa família, porque tu ceifou a vida do pai deles. É uma indenização, pronto. Beleza, eu aceito. Acabou, já era. Acaba com essa safadeza e pronto. E também outra coisa que eu acho que deveria ver, né? A segurança desses carros. Quantos quilômetros estava aquela Porsche para aquele outro carro se desmanchar daquele jeito? Por que é que o carro no Brasil é tão fraco, né, e tão caro? Mas assim, o povo faz os vídeos, é por isso que eu fiquei calado, sabe, família? Porque eu tenho uma opinião tão diferente dos outros. Eu digo, então eu vou ficar calado, não vou nem encher o meu público, mas eu sei que vocês querem ouvir, né? Mas eu digo, não, eu vou poupar o meu público disso hoje. Mas realmente me revolta muito esse teatro o tempo todo, sabe? Essas lacradas em cima o tempo todo. Mas se o cara fosse de esquerda, ia ficar, porque ué, os eleitores de Lula é tudo assim. Se for de Bolsonaro, aí é bolsonarista. É, assim, é tudo assim. Cara, que mídia podre? É a mídia que faz isso. É a mídia. E a solução para o problema das pessoas estão nem aí, né? Então cadê os deputados aí, conservadores? Se eu fosse um, e não quero ser, não serei jamais, mas se eu fosse, esse era um projeto de lei que eu faria. O cara tem condição, então pronto. Causou o ceifamento de um familiar ali produtivo, vai pagar ali até o fim da vida. Era a mesma coisa quem roubasse. O cara roubou, foi... Quanto é que esse cara roubou a vida dele toda? Ele roubou 100 mil. Ele roubou 100 mil, ele vai pagar 300 mil. Ele vai devolver o dobro à família e vai deixar mais 100 pro Estado. Vai trabalhar. A pena dele é essa. Quanto mais ele trabalhar, mais rápido ele sai. Temos vários mecanismos tecnológicos hoje que seria impossível o cara fugir. Podia deixar ele até em casa. Só que não estão interessados nisso, meu amigo. Não estão. A tecnologia é usada para quê? Para fiscalizar você. E eu tenho que ir devagar nas palavras, meus irmãos, porque a gente que pesquisa, a gente acaba ficando com uma mente muito à frente da própria sociedade. A verdade é essa, né? Enquanto você vê idiotas discutindo idiotices, né? As soluções práticas que poderiam ser implementadas não estão. Então eu tenho tanta ideia na minha mente aqui. Você sabe, nordestino tem um cabeção, né? Eu sou nordestino. Então é cheio de ideias, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O povo brasileiro, independente de suas crenças políticas, tem o direito à liberdade de expressão, ao devido processo legal e à transparência por parte de suas autoridades, concluiu X. Se Musk cumprir sua ameaça de desrespeitar medidas judiciais, pode beneficiar uma série de influenciadores e expoentes do bolsonarismo, que estão com seus perfis bloqueados. São o caso dos empresários Luciano Hang, Edgar Corona, do ex-deputado Daniel Silveira, Roberto Jefferson, dos blogueiros Alan dos Santos, o Gengivudo, Oswaldo Eustáquio e Bernardo Kister, e dos youtubers Monark e Winston Lima. As decisões do Deus do Olimpo em decidir pela desativação das contas foram tomadas ao longo dos últimos 4 anos no âmbito das investigações sobre milícias digitais e no inquérito das fake news, que investigações orquestradas nas redes para disseminar informações falsas e discurso de ódio com o objetivo de minar as instituições e a democracia. Isso aqui foi uma conclusão dele próprio, né?
E aí o cara vai, mete isso aí, infelizmente é triste. Dono do X divulga tweet, Fales Brasil e acusa o Deus do Olimpo de censura. O deputado federal Eduardo Bolsonaro comunicou que vai pedir uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara para discutir o Twitter Fales Brasil. Uma série de e-mails publicados pelo jornalista norte-americano Michael, os e-mails, né, que foram vazados, Schellenberg, acusando o Deus do Olimpo de exigirem ilegalmente a remoção de publicações do antigo Twitter. Na quarta-feira, Schellenberg fez uma sequência de publicações no X com o título Twitter Fales Brasil em um conjunto de e-mails de funcionários do antigo Twitter reclamando de decisões impostas pelo Deus do Olimpo e o outro, né, que cuida aí do nosso sistema perfeito, você sabe o que é, e das investigações contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021 e 2022. Na época, os bolsonaristas foram investigados por propagação de notícias falsas nas redes sociais, envolvendo, entre outros, a lisura do processo eleitoral. É aquela coisa, né? Inclusive é lei dessa plataforma aqui que a gente tá, o YouTube, não pode se criticar, não pode levantar dúvidas, nem mostrar as matérias que a própria mídia fez, né? Mostrando possíveis erros. Enfim, família, é uma censura triste. O jornalista, com base nos e-mails, afirmou que o Deus do Olimpo exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais de usuários do Twitter, exigiu acesso aos dados internos da plataforma, em violação à política do Twitter, procurou censurar postagem de parlamentares brasileiros e tentou transformar a política de moderação de conteúdo em uma arma contra apoiadores de Bolsonaro. Neste sábado, 6, Musk compartilhou as publicações do jornalista e afirmou: esta censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil. Pois é, né? O cara a verdade tem dono, né? A gente sempre ouviu isso. Eu, pelo menos, sempre ouvi isso quando era pequeno. Olha, meu filho, não queira ser dono da verdade, né? Que cada um tem a sua. E quando a gente sabe da história por dois lados, né? Geralmente a gente tem uma opinião diferente, sempre diferente do que teria se ouvisse só um lado. Então é por isso que tem que ter direito, sim, ao contraditório. E esse cara acabou com isso. Agora vamos lá, né? Pro X da questão que eu falei no começo. Por que chegou a esse ponto? Mais uma vez chegou a esse ponto por causa de corruptos. Se as pessoas parassem, né, de simplesmente acreditar em salvadores da pátria, entendesse o seguinte: esse cara apareceu, ele está se dizendo que é conservador, que vai me representar. Vamos saber da história do cara, né? Vamos fazer como o Enéas dizia, vamos fazer um exame de urina no cara. Porque, meu irmão, se o cara é conservador, ele tem que ter uma vida conservadora. Ele tem que ter atos de conservadorismo. Não, né? Chegar de repente durante uma eleição, dar um abraço, um beijinho em um político conservador, supostamente conservador, uma pessoa como o Bolsonaro, por exemplo. Aí chega no cara, faz amizade ali, eles fazem aquelas alianças, o cara apresenta e todo mundo vota. Não pode ser assim. O cara tá dizendo que beleza, vamos ver como ele votava na Câmara, se ele já tem um histórico, se ele já foi um vereador, vamos ver. Vamos fazer um exame de urina no cara. A gente tem que parar de aceitar isso. E o pior é que eu vejo esses mesmos caras que indicam ao povo, depois em seus canais do YouTube, né, os tais conservadores, aí diz: olha aí, ó, esse cara aí, ó, tá traindo o movimento. Porra, foi tu mesmo que indicou, velho, o cara tá agora falando merda aí, porque não pede desculpa, né? Mas os caras não pedem desculpa, não reconhecem os próprios erros, né? Que fizeram com o Chavo, que muitas vezes traem próprios amigos que estão ali na causa. Isso tirou muito voto também do Bolsonaro, por isso que a gente tá aí com uma coisa que é muito pior do que ele, que é esse atual. E aí, por conta de toda essa corrupção, dessa farsa, né, o que é que acontecia? O cara vai ali dentro da Câmara, sabe que se aprovar certos projetos, a população vai perceber que o cara não é o que diz que é. Então, tanto a esquerda como a direita, o que é que eles fazem? Recorre ao Supremo, recorre aos deuses do Olimpo. É esse o problema, tá entendendo, família? O cara não consegue ou não quer aprovar aquele projeto para não ficar queimado com o povo. Já que, pelo menos isso, a gente tem que dar os parabéns ao nosso próprio povo, povo brasileiro. Hoje, né, se a gente voltar 10 anos atrás, vamos voltar aqui, nós estamos em 2024, a gente voltou para 2014. Se você perguntasse: olha, me diz o nome de um deus do Supremo, talvez uma pessoa ligada, né, uma pessoa que gosta de ouvir as informações, ela soubesse te dizer o nome de dois deuses do Olimpo. Ah, sei lá, Zeus e Apolo, pronto. O cara sabia te dizer dois. Hoje em dia, a população sabe quase todos. Então, já está acontecendo o efeito contrário da seleção brasileira. Hoje as pessoas não estão ligando muito, né, para a seleção brasileira. Eu nem sei quem são os jogadores, nem sei se Neymar jogou, deixa de jogar, mas eu sei o nome dos deuses do Olimpo. Eu estou de olho neles, né, como a maioria de vocês. Então isso é uma vantagem. E é esse o desespero deles. Ora, como é que pode? A galera está se preocupando mais com política do que com futebol, cara? Isso nunca aconteceu antes. Pois é. Mas está acontecendo agora. Por quê? Porque o povo está tendo acesso à informação.
Você vai num canal que você gosta, você vai na página que você gosta, tá lá o cara reclamando e explicando o motivo de um objeto que você deseja tá caro. Ó, tá caro esse preço todo por causa disso, né? Porque acaba envolvendo. Por exemplo, você quer comprar um Opala. Davi, eu quero comprar um Opala. Pô, os caras vão botar 35% de etanol. Poxa, mano, então vai dar problema no carro. Aí você, não, eu quero a manutenção, quero saber a manutenção dele. Aí você, poxa, as peças de suspensão. Deve ser baratinho. Aí quando vê lá o preço, caramba, velho, por que tão caro? É por causa da economia, assim, ó. Isso aqui foi classificado como item de luxo. Então as pessoas estão percebendo que a falta de acesso delas, apesar de trabalharem e suarem tanto, as coisas que elas sonham, é por causa desses caras. Então, é óbvio que elas passam a olhar para isso aqui. E o poder desses caras vem todo através da corrupção. Então, como eles não queriam, né, levar o nome, ficarem conhecidos por causa daquilo, por exemplo, os direitos coloridos, o casamento. Não, a gente não vai votar nisso não. Não, mano, mas vocês têm que votar aí. Não vou votar nisso não, mas vou fazer o seguinte. Vocês vão lá nos deuses do Olimpo, eles dão uma martelada, resolve isso, e a gente não fica com a culpa. E os dois lados procuravam os deuses do Olimpo para isso. Ó, a gente não conseguiu aprovar ou não queremos aprovar o projeto, manda dar uma martelada do deus do Olimpo. Eles botam lá e eles ficam com a culpa. Neles ninguém mexe, sabe? Começaram a usar os caras, provocar os caras o tempo todo. E aí os caras criaram asa. Os caras começaram a perceber, ó, os caras estão cheios de processo aqui, vamos botar pra torar, quem manda é a gente mesmo. E aí apareciam com mais coragem, né? Como o Zeus aí, que Elon Musk falou. Apareciam com mais coragem e tá agindo. Tá tocando rock and roll mesmo, em alto som. Então, meus irmãos, eu espero que, mesmo com toda a restrição que se tem hoje, você vê, a gente faz um vídeo aqui, tem que ficar como um idiota, né? Escolhendo palavras. É difícil fazer, é chato fazer. Mas, se fosse fácil, né, meus irmãos, a gente não tava nem aqui.